Então, pessoal, vamos iniciar aqui. Já está gravando. Boa noite para quem acabou de chegar. A ideia hoje é discutir os 2 vídeos que eu passei na semana passada. Espero que todos vocês tenham conseguido assistir esses vídeos. A Ana já disse que teve algumas dúvidas, mas antes da gente começar a discutir especificamente essas dúvidas, eu gostaria de saber a percepção de vocês em relação aos vídeos, Em que aspecto? Tudo bem que tem o componente conteúdo aí, mas eu quero saber se os vídeos, eles facilitam o entendimento, se eles são tranquilos em relação a isso, se eles são claros, Qual que é a feedback de vocês em relação a isso? Eu particularmente gostei. Bem, Eu gostei até mais do segundo. A professora é um pouco animada e tal. Acho que ajuda. Sem dúvida. O que você ia falar, Ana? assim, a parte que é assim, conceitos é até mais fácil de compreender, mas aquelas partes de parece como estatística ou cálculos, Uhum, eu acho um pouquinho mais complicado. entendi. Eu também gostei mais do segundo vídeo, ele é mais didático, melhor para entender. Tá. Então, já que vocês assistiram os vídeos, isso é bom, eu gostaria de saber a respeito de o que os vídeos trataram. Fala para mim, assim, o que você... Não, professor, eu assisti o vídeo 1 ele tratou sobre isso. O vídeo 2 tratou sobre aquilo. O que vocês entenderam? Se vocês quiserem, tipo assim, bom, para que não tenha confusão, se vocês quiserem levantar a mão, a gente vai seguindo uma ordem aí, mas como não são tantos os alunos que aqui estão, eu acredito que a gente consegue trocar esse feedback, e isso é importante, pessoal. Vai lá, Ana, começa por você. Aquela parte de agregados, uniforme e aquela outra lá, essa parte eu compreendi, é compreensível. Essa parte eu compreendi. Certo. E o que mais você entendeu do vídeo como um todo? Porque teve mais coisas, né? Ah, não, professor. Pede outra pessoa falar agora. Assim, a parte dos cálculos, os conceitos são assim, relevantemente simples. Sim, é isso que eu quero saber. Quais são os conceitos? Tipo assim, não, eu assisti o vídeo falou sobre tal coisa. Ah, não, eu não sei falar, não. Alguém gostaria de ajudar? Ou de falar? O vídeo abordou muito sobre os padrões, alguns padrões gerais de distribuição, né? Aleatório, uniforme, agregado, alguns fatores que podem afetar isso. E como que a densidade sozinha ela não reflete muito as outros quesitos, né, de competição dentro de uma população. Por exemplo, você falou os fatores que podem influenciar nessa questão da distribuição espacial dos indivíduos dentro de uma população. Quais fatores podem influenciar a distribuição? Você lembra de algum? Eu lembro que falou de tanto competição, né, intraespecífica e interespecífica, alguns fatores sociais e comportamentais, reprodutivos, fatores físicos do ambiente. Fatores físicos do ambiente. Então, isso é interessante, Você está falando isso, porque lembra que, acho que foi na semana passada, a gente discutiu sobre recursos e condições? Uhum. E aí eu disse que as espécies, de modo geral, elas vão responder a uma gama de recursos e condições. Isso está associado, diretamente associado ao nicho da espécie, nicho ecológico. Aí eu fiz a distinção entre o nicho ecológico fundamental, o nicho ecológico realizado. Aí na questão do nicho ecológico realizado, a gente inclui as interações, são interações variadas, por exemplo,
predação, competição, parasitismo, etc. Mas, quando a gente pega esse aspecto, né, e tenta entender como que isso influencia a distribuição dos indivíduos, a gente vai ver claramente que os padrões de distribuição estão associados à distribuição dos recursos ou dos locais que apresentam as condições que são favoráveis para a ocorrência dos indivíduos, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que espécies que dependem de um recurso específico para sua sobrevivência, para o seu controle térmico, sei lá, para alguma função importante, os indivíduos dessa espécie tendem a estar próximos deste recurso que é essencial. Então, isso vai influenciar a forma como os indivíduos se distribuem no espaço. O que mais que vocês poderiam dizer? Além da Ana, do Gustavo, tem outros aí que poderiam contribuir com a discussão? Tá, isso aí que vocês disseram foi dito em um dos vídeos. E o outro vídeo? Né? Quais são os conteúdos dos outros vídeos? Do outro vídeo? Conteúdo, o que ele falou? Não, ele falou isso, ele falou aquilo. Lembrando que, como eu acordei com vocês, a ideia dessa aula não é eu reproduzir o conteúdo dos vídeos. A ideia dessa aula é a gente discutir e aprofundar naquilo que os vídeos disseram. Então, eu preciso que vocês participem. Se vocês não falarem nada, eu vou imaginar que, beleza. Ou vocês entenderam tudo, o que eu desconfio, ou vocês não entenderam nada, o que eu não gostaria que fosse o caso. Putz, tem uns dias que eu assisti o segundo vídeo, mas eu lembro de uma coisa que a professora falou, que foi sobre, às vezes, filhotes mais frágeis requerem um cuidado parental maior e, às vezes, isso leva ao indivíduo monoganismo. Geralmente, as espécies, né, que apresentam algum tipo de cuidado parental, esse cuidado parental ele pode ser executado só por um dos sexos, só pela fêmea, ou só pelo macho, ou pelo casal. Então, para aquelas espécies em que o casal realiza o cuidado parental, há uma tendência forte que nessa espécie ocorra monogamia. Então, isso de fato faz sentido. Uma questão que eu gostaria de ver com vocês é a seguinte: o que acontece quando o número de indivíduos dentro da população cresce? Eles precisam de mais espaço e mais recursos. Mais espaço, mais Quer dizer, recursos. o espaço também Mas faz parte lembra da que quando a discussão. gente discutiu sobre as diferenças entre recursos e condições, e meio que a gente falou assim, olha, recursos são algo que extinguem em um dado momento, né? Se os recursos se extinguem em um dado momento e o número de indivíduos dentro da população está aumentando, o que vai acontecer nesse cenário? Você tem um número de indivíduos aumentando e você sabe que alimentos, você sabe que refúgio, fonte de água, isso tudo são coisas que podem acabar. Qual a implicação disso? Pensem aí. A Eles população mudam a também localização. a população também vai diminuir, né? Eu lembro que a professora usou um exemplo de, acho que é linces e lebres ou coelhos, que conforme aumentava muito os coelhos lá e, consequentemente, aumentava dos linces, né, que predava. Só que conforme eles iam predando muito e a população de lince ia crescendo muito, acabava que os herbívoros, né, que estavam sendo consumidos diminuía e, consequentemente, afetava os predadores. Na verdade, esse é um caso clássico, um exemplo clássico de interação predador-presa, né? As lebres e os linces.
As lebres são as presas e os linces são os predadores. E se você pegar a maioria dos livros didáticos em ecologia, eles vão descrever esse quadro cíclico que você acabou de falar, né? E aí uma pergunta que pode ser motivada dentro desse contexto é do porquê que os predadores não conseguem levar as suas presas, né, à extinção. E o caso representado pelas lebres e pelos linces, a explicação é que quando a pressão de predação aumenta, a densidade de presas diminui. Então você tem poucas presas para você sustentar um grande número de predadores. E há uma tendência de que os predadores possam competir entre eles pela quantidade escassa de recursos que são as lebres. E com o passar do tempo, se tem pouco recurso alimentar, a expectativa de que o tamanho populacional de linces diminua. E a diminuição do tamanho populacional das linces, do tamanho populacional das linces, vai afrouxar a pressão de predação lá no futuro em relação às lebres. Aí você tem um aumento do número de lebres, porque a quantidade de predadores diminuiu. E isso sempre vai se repetir ano a ano. Então é bem conhecido esse ciclo, né? Lebres e linces. A gente vai discutir ele melhor quando a gente estiver falando sobre interações interespecíficas. Mas, de fato, ela tem razão, e a ideia por trás disso é a seguinte: em um dado local, o aumento do número de indivíduos na população da espécie A vai fazer com que estes indivíduos passem a competir entre eles. Isso significa que mais indivíduos em um dado local significa que, por cabeça, por indivíduo, a quantidade de recursos a serem adquiridos por cada um tende a diminuir. O exemplo clássico seria se, eu acho que eu até comentei isso com vocês na aula passada, sei lá, mas o exemplo clássico seria, se a gente fizesse, né, um exercício onde, vamos lá, a gente pega um bolo de aniversário e a gente divide o bolo de aniversário em partes iguais entre todos que aqui estão. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem um bolo de 2 quilos, bem gostoso, cobertura de chocolate, leite ninho trufado, morango, tudo que vocês têm direito. Mas vocês só vão ter direito de vocês assistirem e discutirem aqui comigo os vídeos, senão vocês não têm direito a nada. Mas considerando que, hipoteticamente, que vocês possam ter direito, né, a gente vai dividir esse bolo de 2 quilos entre nós, 9 aqui. Mas em outro momento, a gente vai ter, ao invés de 9 alunos, aqui 9 pessoas, a gente vai ter 30 pessoas e o mesmo bolo de 2 quilos. Concorda que no primeiro cenário, o tamanho médio do pedaço de bolo para cada um vai ser maior do que no segundo cenário? E o que explica isso? O aumento da quantidade de pessoas disputando um recurso que é o bolo. Então, o aumento do número de indivíduos dentro de uma população traz esse tipo de implicação, onde as pessoas tendem onde os indivíduos, né, melhor dizendo, tendem a competir entre si para ter acesso a um dado recurso. E não só isso. Percebam só. Qual é uma das recomendações para evitar o contágio de Covid-19? Fala aí, quais são as recomendações para se evitar o contágio de Covid-19? Distanciamento social, né? Higienização dos locais. Distanciamento, higienização. Usar máscara. Isso, usar máscara e tal. Mas, se você tem um local, né, a vacinação é extremamente importante, né? Mas assim, se você tem um local, esse local, ele é tecnicamente limitado. E aí você vai, com o passar do tempo, adicionando indivíduos naquele local. E a população tende a aumentar com o passar do tempo. O que você acha que vai acontecer, por exemplo, se um indivíduo estiver portando um vírus
uma virose, uma gripe, ou um piolho, por exemplo, né, que é um ectoparasita, em um local onde ele está sozinho. Ele vai passar para alguém? Não vai. Mas se esse indivíduo estiver em um local onde ele tem outros indivíduos, mas esses outros indivíduos estão dispersos, porque a densidade populacional, ou seja, o número de indivíduos por metro quadrado, é baixo. Então, os indivíduos estão distantes. Eles mantêm um certo distanciamento entre eles. Mas o número aumentou absurdamente de indivíduos nessa população, onde a densidade populacional implica que você tem muitos indivíduos por metro quadrado. Nesse último caso, se você tem um indivíduo infectado, o que ele vai fazer em relação aos demais? Ele vai transmitir aquilo que ele está, né? Que está comprometendo ele. Se for um vírus, vai ser um vírus. Se for piolho, vai ser piolho. Se for carrapato, vai ser carrapato. E assim por diante. Então, quando a gente pensa em população, a gente tem que pensar que os indivíduos que estão ocorrendo naquele espaço, naquele tempo, eles estão interagindo de várias maneiras. Eles estão competindo entre eles estão, dependendo do distanciamento que há entre eles estão compartilhando eventuais agentes transmissores ou eventuais patógenos. Então, por exemplo, por que a gente não está tendo aula presencial por conta da pandemia? Por conta do risco da contaminação. Bastaria um chegar infectado numa sala com 30 pessoas, o que acontece? Qual a implicação disso? Então, é isso que vocês precisam entender. É claro que nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando situações voltadas para nós, seres humanos, mas, de modo geral, é assim que funciona para as outras espécies. E eu acho que eu coloquei hoje os vídeos no Moodle e também lá no WhatsApp, né? Quando a gente pensa em dispersão, os indivíduos eles tomarão a decisão de dispersar a partir do momento em que as condições ficarem relativamente insustentáveis para eles dentro da população. O que seria algo insustentável? Eles estão tendo pouco benefício de viver naquele grupo com aquela quantidade de indivíduos. Porque os indivíduos, eles têm duas possibilidades. Ou eles vivem sozinhos, ou eles vivem em grupo. Para eles viverem em grupo, eles têm que ter mais benefício do que se eles viverem sozinhos. Então, se eu viver com um grupo de 10 indivíduos, eu estou tendo mais benefício do que se eu estiver sozinho. Que tipo de benefício? Eu estou mais seguro, porque os predadores agora dificultam, né? Por conta da predação, proteção, um dá um sinal para o outro, que serve de alarme, a gente foge, beleza. Mas se o grupo cresce muito e o benefício de ficar nesse grupo diminui a ponto de ser igual àquilo que eu estava sozinho, talvez é mais interessante viver sozinho do que viver num grupo muito grande. Não, mas eu não quero viver sozinho, então a gente tem que procurar um outro grupo menor. Aí que está a questão. Será que os indivíduos que compõem esse outro grupo menor vão aceitar? Se a gente pensar naquelas espécies animais que são altamente sociáveis e que mantêm uma estrutura hierárquica bem intensa, aí a gente já tem uma outra questão para resolver. Entenderam? Por exemplo, os lobos. Os lobos, eles têm uma estrutura social muito complexa, né? Assim como os cachorros também, né? Não sei se vocês têm o hábito de acompanhar cachorros, principalmente cachorros de rua. Você consegue observar bastante coisa nesses cachorros de rua. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem bastante cachorro de rua, certo? Como eu acredito que deve ser a realidade de vários outros bairros aqui em Rio Verde. E aí, tinha um grupo de cachorros composto por... verdade, tem o IF, né? Mas tinha um grupo composto por 5 cachorros aqui. E aí, por algum motivo, que eu nem sei qual motivo, assim, eu me afeiçoei esse grupo e comecei a dar ração para os cachorros, né? A gente aqui de casa dava ração para os cachorros, então tinha um horário, né? Vamos lá levar ração para os cachorros. Aí a gente
deu nome para cada um dos cachorros, enfim, aquela coisinhada toda, né? Aí, bastou a chegada de um cachorro novo dentro desse grupo. Que no início, esse cachorro novo, ele não era muito bem aceito pelo grupo. Então, por que eu estou percebendo isso? Porque eu li sobre comportamento animal, eu sei mais ou menos como é que funciona, eu, automaticamente, quando eu me dei conta, eu já estava reparando essas coisas, né? Assim, ele foi meio que no automático, eu estava reparando. E aí eu percebi que esse cachorro novo, ele não foi bem aceito no grupo. Mas ele persistiu, né? Assim, manteve-se próximo ao grupo e tal. E, aparentemente, ele conseguiu uma ascensão social dentro do grupo. Como? Brigando. E, ao brigar, um dos indivíduos do grupo apanhou muito feio desse novo indivíduo, a ponto de praticamente ele ser expulso do grupo. Tipo assim, você tinha um grupo montado, chegou um cara novo, que foi persistindo, de repente eles brigaram, quem estava lá foi meio que excluído, o que estava, né, o que era novo passou a ocupar um lugar ali nessa hierarquia. Moral da história, esse que foi excluído, porque ele apanhou, ele não podia ficar perto do grupo, porque aquele que bateu nele, que era o recém-chegado, batia nele todas as vezes que isso acontecia. Então, era uma coisa muito louca, porque todas as vezes que eu via eles juntos, o que apanhava, colocava o rabo entre as pernas e, ó, corria, ia para longe. Até que um dia ele apanhou muito, né? Ele teve uns cortes assim no pescoço e tal, a ponto de, eu acredito que ele deve ter desenvolvido uma infecção por conta disso, que é mordida, né, de cachorro, boca, né, é algo bem complicado em cachorro e tal. Eu acho que ele evoluiu para um quadro quase que de sepsemia, e levei no veterinário, recuperei, moral da história, tá ali na garagem ali, né? Já tem ano que ele tá lá. Mas o que eu tô querendo dizer? Que essas questões, eu acabei que eu adotei ele, né? Mas essas questões, elas são muito dinâmicas para esses indivíduos. E a decisão de sair de um grupo e entrar em outro grupo, ela não é muito fácil. Né? Porque aí, nesse caso aqui, tudo bem, a disciplina ela é de ecologia e ecologia de populações, mas para a gente discutir essas coisas, a gente acaba trazendo conhecimento de outras áreas. Né? Por exemplo, se a gente estiver falando de dispersão de alguma espécie animal, qual é o sexo que vai dispersar? É o macho ou é a fêmea? Isso é um aspecto importante, porque, por exemplo, se a fêmea dispersa, ela vai chegar num outro grupo, o outro grupo vai receber bem essa fêmea. Pode ser que sim, porque os machos podem pensar que é mais um parceiro reprodutivo para eles, né? Só que aí as fêmeas, se tiver uma estruturação social entre as fêmeas, pode ser que elas não recebam bem essa nova fêmea. Da mesma forma os machos, né? Então você está dispersando e o grupo para onde você está indo, se ele não te aceitar, você pode não ter sucesso no ingresso daquele grupo e você pode viver, passar a ter que andar sozinho, uma vida solitária. Então essas coisas influenciam na dispersão, que é o tópico da próxima aula. Mas dispersar ou não está associado àquela questão. Se eu vivo em grupo, eu tenho que ter mais benefícios vivendo em grupo do que sozinho. Mas se eu estou numa população e essa população está muito adensada, ela está muito cheia de indivíduos por metro quadrado, então que a gente já está competindo intensamente, que a gente já está tendo riscos alterados de contágio de alguma infecção, de alguma parasitose, enfim, essas coisas. Então, quando a gente pensa em população, a gente tem que pensar nesses aspectos. E aí, quando a gente pensa também na distribuição, né, no padrão de distribuição espacial das populações e temporal, a gente pode entender, olha, que por conta de determinada característica, de determinado lugar, as populações dessa espécie naquele local tendem a ser numerosas. Enquanto que neste outro local, por conta das características de recursos, de condições, a população desta mesma espécie aqui tende a ter um baixo número de indivíduos. Então, essas coisas, elas são influenciadas, né, querendo ou não, pela quantidade de recursos e pelas condições em dados locais. Isso está claro para vocês?
Sim, deixa eu te perguntar, tem como você falar um pouquinho sobre a dinâmica de populações de grandes grupos, como abelhas ou um formigueiro? Como que é a dinâmica? E a gente ouve muita coisa falar, porque o tempo todo são indivíduos nascendo nessas populações, né? Como que Agora, funciona? agora o especialista nisso é o Gustavo. Ele que tem que dar aula pra gente. Eu nada. Tô no Mas começo ainda, não sei não. as vespas, é vespa, né? Não, então, o meu grupo mesmo tá sendo formiga, só que é muito Ah, mais uma coisa voltada para ecologia, efeito de borda. certo. Não, não, eu tô falando porque, assim, são bichos sociais, né? A gente tem que pensar que essas espécies sociais, elas, nesse caso, né, as abelhas, as formigas, os cupins, são espécies que formam colônias compostas por centenas, milhares de indivíduos, e que esses indivíduos eles apresentam castas diferentes. E essas castas são responsáveis por funções diferentes. Então, talvez o exemplo mais claro, se a gente pensar nas abelhas, você vai ter uma casta ali de operárias. São os indivíduos que são numericamente, né, mais numerosos, né, numericamente mais numerosos, são, tá certo isso? Não? Enfim, são a casta que tem o maior número de indivíduos, né, e que desempenha uma função de coletar néctar, né, trazer determinadas estruturas para dentro da colmeia, fazer atividade de limpeza das colmeias, enfim. Aí tem uma outra estrutura, uma outra casta, né, que é composta pela rainha, que está lá, que ela tem morfologicamente, ela é um pouco diferente, ela tem maior, tem um abdômen maior, e que está associada à atividade reprodutiva, né, então é ela que vai produzir os ovos para serem fecundados, que vai dar origem aos demais indivíduos ali daquela colmeia. E temos os zangões, né, que são os indivíduos responsáveis por fazer o voo nupcial, fecundar aquela rainha, enfim. Aí eu estou em dúvida, né, aí é uma questão um pouco mais de entender esses bichos, aí se vocês souberem, quiserem me ajudar, se tem a caça dos soldados, ou se são soldados, as operárias também executam, né, essa função de proteção. Mas, independentemente, se tem mais castas, né? O que eu estou querendo dizer é que nas colmeias, nas colônias de modo geral, você tem ali papéis muito bem delimitados e que são desempenhados. E neste caso, eu acho assim que não tem tanto problema ali a questão do tamanho da população, porque há meio que um controle, né, no sentido de que por muitas operárias acabam morrendo, muitos indivíduos que acabam desempenhando a função de proteção da colmeia, acabam entrando em conflitos, né, em confrontos com outras espécies que possam representar algum risco para aquelas colmeias. E, por outro lado, você tem os indivíduos nascendo por conta da atividade ali da rainha, do zangão, etc. Então, neste caso, se você deixar o fluxo, né, natural das coisas, você vai ter ali um balanço entre quem nasce e quem morre, né? Mas, ao mesmo tempo, você também corre o risco de observar alguns indivíduos que acabam deixando aquela colmeia e formando novas colmeias, novas colônias, né? E também tem essas possibilidades. A dinâmica vai funcionando dessa forma. E se a gente pensar na questão das formigas, as formigas elas vão. Porque quando a gente pensa numa abelha, né, numa colmeia de abelha, você pensa, sei lá, um trem que está pendurado em um determinado lugar. Então ali você tem uma delimitação específica de espaço, né? Vamos pensar nessa abelha aí que a gente conhece, que é a abelha europeia, né? Que forma aquela colmeia, enfim. Mas quando a gente pega, por exemplo, outras colônias de outras espécies, tipo formigas, tipo cupins, e que isso está, né, no subterrâneo, aí o limite ali é complicado você estabelecer esse limite,
porque isso vai depender da capacidade desses indivíduos de construírem as galerias, os túneis, a ramificação. Então, tem todas essas questões, entendeu? Então, aí você, dependendo, até pode ter uma condição em que a colônia tende a aumentar, mas para ela aumentar vai depender da quantidade de recursos que ela encontra na área. Você, penso eu, o que você tem que entender é que são muitos indivíduos agrupados, vivendo em um dado local ao mesmo tempo, mas com funções bem delimitadas. Quando eu falo funções, eu falo de tarefas específicas que são muito bem delimitadas. Espero ter ajudado. Só mais uma dúvida. Então, elas têm as funções delimitadas e, no caso, tem a rainha, aí nascem novas rainhas, no caso. Como que vai nascendo outras rainhas? Porque, na verdade, já tem um tempo que eu li sobre isso, mas se eu não estiver enganado, o que vai fazer com que um indivíduo torna rainha ou não, se eu não estiver enganado, nas abelhas em especial, é o alimento que ele recebe. Então, tipo assim, tecnicamente, eles nascem e aí, né, os indivíduos que cuidam lá, é como se fosse um berçário, né? Os indivíduos que cuidam, a alimentação, né? O tipo, não sei se é por isso que tem a expressão geleia real, alguma coisa nesse sentido, que é esse alimento que vai fazer com que esse indivíduo se torne aí. É mais ou menos assim. E eu acredito que isso deve funcionar da mesma forma para as outras colônias, ou de forma parecida, né? E aí, por exemplo, É, aí eu acho que nas abelhas, se eu não estiver enganado, aí tem a questão do zangão, que eu acho que eles são frutos de paternogênese. Aí tem essa outra questão também, entendeu? Alguma coisa nesse sentido também. Pode falar, Gustavo. não, eu só ia falar também que, dependendo do grupo de formigas, pode haver mais de uma rainha também, sabe? Varia muito de acordo com o gênero, família. Tem as variações, né? Na verdade, quando a gente pensa nesses invertebrados, a impressão que eu tenho, e na verdade, né, não é nem impressão, isso é um fato. A gente conhece muito pouco sobre ele, né? Primeiro, a gente nem conhece todas as espécies que existem. E, além disso, a gente não conhece como que cada uma das espécies funciona, né? Então, uma coisa é você, olha, quantas espécies existem? Essa é uma pergunta. Plausível. Aí, vamos passar para a segunda pergunta, que é, para cada uma das espécies que existem, onde que elas ocorrem? Então, você vai ter uma noção de distribuição geográfica dessas espécies. Você fala, não, a espécie A só ocorre ali para a Mata Atlântica, sul da Mata Atlântica. Não, essa espécie B ocorre em toda a Mata Atlântica, desde o Nordeste até o Sul. Não, mas aquela espécie ali só ocorre no norte do Cerrado, enquanto a outra ocorre no Cerrado e Mata Atlântica, chegando até na Caatinga. Então, esse conhecimento, são duas coisas. O conhecimento de saber quantas espécies e quais são as espécies, a gente ainda não avançou. E aí, se a gente, né, der um passo a mais, onde que cada uma das espécies ocorre? A gente também não avançou, infelizmente. E como que funciona cada uma das espécies? Então, tipo assim, no sentido, não, beleza, a gente sabe quantas espécies existem. Isso que eu estou falando não é só para formiga, não. Isso que eu estou falando se enquadra para todos os organismos, plantas, animais, fungos, né? Todos os organismos. Então, aí, Eu li alguma coisa a respeito das abelhas, parece que a extinção, no caso, a diminuição das abelhas está influenciando muita coisa na sobrevivência dos ecossistemas. É devido à polinização? Como que funciona? E como que foi isso foi descoberto? E onde já não tem mais abelha, o que há de diferente? tá. Aí, o que acontece? As espécies, elas desempenham funções. Por exemplo,
O Gustavo falou assim, não, eu estou estudando abelha, mas é uma pegada mais de ecologia, voltada para efeito de borda. Acho que foi isso que ele falou. Né? Estou te usando como exemplo porque você falou isso. Ok. Vamos pensar assim na questão do efeito de borda. Vamos pensar num fragmento de mata. Todo mundo está pensando aí, né? Fragmento de mata. Esse fragmento de mata, ele está inserido numa pastagem. Ou seja, ele está todos os contornos dele, todo o seu perímetro está rodeado por pastagem. Só que esse fragmento, para você atravessar de um lado, ele é um fragmento arredondado, vai fazendo esse exercício aí, é um fragmento arredondado, que ele é rodeado por pastagem, e para você fazer, percorrer todo esse fragmento, você vai andar aproximadamente 1 quilômetro. Então, por exemplo, ó, se eu mirar aqui, eu vou percorrer 1 quilômetro dentro do fragmento. Então, eu vou sair de uma borda, e vou entrar numa borda e sair na outra borda do fragmento. Tudo bem? Só que, se você entra no fragmento e anda 10 metros, em 10 metros dentro do fragmento, o que você acha que mais influencia? É a pastagem que está ali a 10 metros ou o centro do fragmento que está centenas de metros para frente? O centro? Ó, você andou 10 metros da borda para dentro do fragmento. Ali, nestes 10 metros, neste local onde você está, né, sofrendo mais influência da pastagem que está a 10 metros de você ou do centro do fragmento que está a centenas de metros de distância em relação a você. Quando eu falo influência, por exemplo, na borda dos fragmentos, na borda, ali, ó, bem ali, poucos metros para dentro do fragmento, vocês acham que a intensidade luminosa ali é igual lá no centro? A intensidade do vento, temperatura, umidade. Por que eu estou falando isso? Porque se você é uma espécie, se você é um indivíduo de uma espécie que é sensível a determinadas condições ambientais, você vai evitar as bordas dos fragmentos e vai tentar ocorrer na porção mais central. Lá na porção central, você está protegido daquele ambiente que sofre influência lá das pastagens, das plantações, que vão possibilitar o aumento da temperatura, da intensidade luminosa, de vento, etc. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem essa condição influenciando na distribuição das espécies, então, tipo assim, olha, essa espécie não vai ocorrer mais aqui porque as condições ambientais se alteraram e os bichos ou as plantas não suportam essas condições. Logo, você vai perder essa espécie. Só que essa espécie interage com A, com B, com C. E a interação com A, com B e com C só existe porque essa espécie está. Se essa espécie você perde essas interações. Voltando para a sua pergunta em relação às abelhas e a polinização nada mais é do que uma interação entre a abelha, que poderia ser outra espécie, né, mas aqui a gente está trabalhando com a abelha, é a interação entre a abelha e algumas espécies de plantas. Então, se você tem condições que possibilitam a ocorrência da abelha naquele local, e se você também tem condições que possibilitam a ocorrência dessas espécies que são polinizadas pela abelha, você sempre vai ter o quê? A polinização. E a polinização significa que a abelha vai visitando as folhas. Ela chega numa folha para pegar o néctar, e aí lá, ao pegar o néctar, ela vai e mistura com os pólens lá da flor, fica presa na superfície da abelha. Aí ela vai em outra planta, em outra flor. Então ela pegou o pólen de uma e vai entregar o pólen na outra flor. E aí nessa outra flor ela pega o pólen daquela outra flor e ela vai distribuindo isso tudo. Quando as abelhas prestam esse serviço, ela está desempenhando uma função que tem um impacto muito grande na produtividade dessa espécie de planta. Qual que é o impacto? Você está aumentando a variabilidade genética, você está trocando esses pólenes, você está fecundando lá várias flores,
e essas flores vão dar origem a vários frutos, então você vai ter uma quantidade elevada de frutos. Dentro desse contexto, se você perde a abelha, você vai perder uma interação, que é a polinização. E se você perde essa interação, você deixa de ter, por parte das plantas, uma elevada, né? Elas não vão produzir frutos e não vão se reproduzir da forma como elas poderiam na presença da abelha. E aí isso passa a ser problemático, porque as abelhas polinizam determinadas culturas. Não só as abelhas, né, mas se a gente pensar nas mamangavas, né, vamos pensar, por exemplo, cultura de maracujá. A abelha poliniza a flor de maracujá. Então, quem produz maracujá, é interessante ter abelha por perto. Se eu não estiver enganado, eu acho que café também. Então, tem alguns estudos que mostram, né, eles fazem o seguinte, eles pegam os pés de café, eles criam uma proteção para a chegada do polinizador em alguns indivíduos e em outros eles deixam livres e fazem uma comparação da produtividade do café, né, nesses contextos, onde alguns pés são polinizados e outros não. A produtividade é muito maior quando você tem a presença do polinizador, que é uma interação que está sendo, né, realizada de graça, teoricamente, por esse invertebrado. E aí você tem um prejuízo econômico grande, porque as abelhas não estão. Mas o que está fazendo com que as abelhas desapareçam? Desmatamento, o uso de defensivos agrícolas, né? Agrícolas, então porque alguns compostos eles vão atuar nos organismos, eles têm a capacidade de causar declínios populacionais dessas abelhas, matam a colônia toda. No que a gente está vivendo recentemente, queimadas. Então, você pensa, por exemplo, no Cerrado, quantas colmeias de abelhas não foram perdidas por conta da queima, né? Das queimadas, enfim. E tudo isso vai ter um impacto, que é o impacto na reprodução das espécies que dependem da polinização. Da mesma forma que a gente tem a polinização, a gente tem outros serviços que são comprometidos. Por exemplo, dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes. Né? Então, tudo isso é comprometido porque você perde uma das espécies responsáveis por essa interação. Ajudou? Sim, ajudou. Tá, e bora lá. O que mais que a gente precisa conversar aí? Se vocês instigarem, eu converso. Emily, Josiane, Sara, Wellington, Andressa, Kelly, Andressa de novo, Sara de novo, Sara Silva e Sara Reis, isso. Sim, tem. Tem algumas espécies de... O fogo no cerrado, ele não é naturalmente problemático. Isso a gente precisa deixar claro. Então, no cerrado, o fogo, ele é um evento que atuou para contribuir na evolução dessa savana, né? Desse ambiente de savana, meio aberto, enfim. Só que ele passa a ser um problema quando a gente, né, num dado momento, quando ele é muito frequente. Uma coisa é você ter queimadas que ocorrem naturalmente por conta da ação de um raio que caiu, por conta, né, enfim, quantos raios vão cair ao longo de um ano a ponto de produzir um evento de queimada. O outro cenário é quando você tem várias pessoas em vários lugares colocando fogo simultaneamente ano a ano. Então, o que o homem está fazendo? O homem está aumentando de modo considerável a frequência do fogo no Cerrado. Não só no Cerrado, né, na Amazônia, Pantanal, enfim. E quando ele faz isso, aí ele desestrutura aquilo que era o padrão para ocorrer. E aí o aumento da frequência do fogo
Porque, pensem só, a gente tem que entender que os ambientes, eles precisam se recuperar das perturbações. Então, o fogo, ele é uma perturbação. Ele passa, ele vem, ele causa um estrago, queima, enfim. Só que depois os organismos têm a capacidade de se recuperar, né, com o passar do tempo. Só que quando o homem coloca fogo muito frequentemente em um dado ambiente, é como se, olha, a planta que queimou no ano passado, ela está se recuperando agora, aí vai e queima de novo. Ou seja, ela mal se recuperou da queimada passada, já queimou de novo. E assim vai ser. Quando ela quase estiver recuperando, aí ela queima de novo. Então, os organismos, eles, por mais que tenham uma capacidade de resiliência, talvez o aumento na frequência do fogo comprometa a sobrevivência e, consequentemente, a persistência dos indivíduos numa dada localização. Por isso que é problemático hoje a seleção do fogo. Por mais que tenha espécies que dependem do fogo para quebrar a sua dormência, das sementes, enfim, mas de modo geral, hoje, o aumento na frequência das queimadas representa um problema, né, para a persistência aí desses ambientes. Qual o bioma brasileiro que é mais propício para a maior quantidade de indivíduos diferentes? Bom, uma pergunta interessante. Eu acho que eu, na verdade, nunca ouvi uma pergunta assim. Na verdade, o que você precisa entender, o que todos vocês precisam entender, é que esses locais, quando a gente fala, né, no Brasil, na verdade não, vamos pensar no mundo, certo? O mundo, ele tem locais que apresentam características que são semelhantes. Por mais que esses locais estejam distantes, né, vamos pensar, o Cerrado no Brasil, né, o Cerrado na América do Sul. Será que tem algum outro local no mundo que tenha alguma coisa que estruturalmente lembra o Cerrado? Tem, a savana africana. Da mesma forma, a gente tem as florestas tropicais, são as florestas pluviais tropicais. Será que, e onde a gente acha a floresta pluvial tropical? Entre os trópicos. No Brasil, Amazônia. Mas será que a gente vai achar outras florestas dessa forma no mundo? Se você for no Congo, você vai ver floresta tropical no Congo. Se você for na Ásia, né, ali na Malásia, algumas regiões ali da Ásia, você vai ver florestas pluviais tropicais. Então, por mais que elas estejam distantes, há uma tentativa dos ecólogos de tentar classificar esses ambientes com características semelhantes. Por isso que a gente dá o nome, né, dos biomas terrestres. Existem várias tentativas, várias classificações, algumas são bem aceitas, outras não. Quando a gente pega esse recorte para o Brasil, a gente pode dizer que a gente tem 6 grandes biomas aqui no Brasil, ou 6 grandes domínios aqui no Brasil, que são Floresta Amazônica, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Mas tem isso, né? Não, aí tudo bem. Aí são as variações dentro de cada sistema. Mas quando a gente fala 6 grandes biomas, na maioria das vezes a gente está falando desses 6. Claro, tem os ambientes marinho-costeiro, né? Aí é uma outra dinâmica também. São as restingas, enfim. E dentro desse contexto, quando a gente pega esses 6 grandes biomas, eles têm estruturas diferentes. Quando eu falo que eles têm estruturas diferentes, você vai ter um bioma que é mais aberto, o outro é florestado e mais úmido, um chove tanta época do ano, o outro chove só 6 meses, o restante dos outros 6 meses é seca, enfim. Então, cada um vai ter as suas características. E ao longo dos milhares, milhões de anos, eles selecionaram espécies para viver dentro desses biomas. E algumas espécies ocorrem em mais de um bioma. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma espécie ocorre em vários biomas, a gente fala que essa espécie é amplamente distribuída. Mas quando a gente considera uma espécie que só é encontrada em um bioma específico, a gente fala, não, aquela espécie ela é endêmica desse bioma. Então, quando você ouve a palavra endêmico, a endemicidade está relacionada a um espaço geográfico. Então, tipo assim, uma espécie é endêmica de onde? De Goiás? Se sim, isso significa que ela só é encontrada em Goiás.
Se é endêmica do Cerrado, significa que ela só é endêmica, ou que ela só é encontrada no Cerrado. Se ela é endêmica do Brasil, ela só é encontrada no Brasil. Se ela é endêmica da América do Sul, ela só é encontrada na América do Sul, entendeu? A questão da escala. E dentro desse contexto, voltando para a questão dos biomas brasileiros, se a gente pensar na questão de área, quanto maior a área, maior a quantidade de recursos, provavelmente a gente teria a Amazônia como o principal bioma de, como é que fala? Em quantidade de indivíduos ou quantidade de espécies. Beleza? Só que quando você pega alguns grupos específicos, por exemplo, sapos, e talvez isso pode ser replicado por alguns invertebrados, você vai ter formalmente conhecido as maiores diversidades na Mata Atlântica, que também é um ambiente florestal fechado, só que ele tem uma característica muito interessante, que é a questão do relevo. Então você lá tem, né, uma série de montanhas, de cadeias, e essas árvores estão associadas a essas montanhas, e é como se você tivesse para cada cadeia de montanha um monte de espécies que ao longo do tempo evoluiu dentro dessas cadeias de montanha. Então, por mais que em área a Mata Atlântica seja menor do que a Amazônia, características fizeram que mais espécies de sapos evoluíram na Mata Atlântica, a ponto de que ela seja o bioma com o maior número, né, de espécies para esse grupo. E provavelmente isso pode funcionar da mesma forma para invertebrados, para aves, enfim. Só que aí tem um outro componente. Qual que é o outro componente? A Amazônia, em relação à Mata Atlântica, é menos estudada. Então, a quantidade de vezes que alguém foi estudar a Mata Atlântica é muito maior do que a quantidade de vezes que alguém foi estudar a Amazônia. Então, se você estuda muito uma área, a chance de você achar mais espécies nessa área, porque você estudou mais essa, é maior do que aquela que você estudou pouco. Concorda comigo? Então, todas essas variáveis explicam a sua potencial pergunta, a potencial resposta para a sua pergunta. Entende? Ok, obrigada. Vamos lá, gente, vamos conversar. Professor, em relação àquele primeiro vídeo que fala sobre distribuição e estrutura espacial das populações, tem como você falar um pouco sobre padrão agregado e padrão uniforme? Tá, vou falar. Antes disso, Wellington, deixa eu só responder a pergunta da Kelly, que ela mandou no chat, que é a seguinte. Vocês já fizeram zoologia de vertebrado? Sim. Então, se vocês fizeram zoologia de vertebrado, provavelmente vocês devem ter estudado que os anfíbios têm a respiração cutânea e pulmonar. Para que os anfíbios possam ter uma respiração cutânea, é necessário que eles tenham uma pele com características um pouco diferentes da nossa. Então, os anfíbios, eles perdem água através da pele. Então, dependendo do ambiente onde eles estão, eles podem morrer dessecados, porque ele desidrata. Então, além da respiração, né, a permeabilidade elevada da pele dos anfíbios compromete essa questão da regulação hídrica e iônica. Então, quando você joga sal no sapo, você vai afetar essa característica de regulação hídrica e iônica, porque a pele desses indivíduos é permeável. Então, não façam isso, senão você corre risco de matar os bichinhos. E voltando para a pergunta do Wellington, é o que a gente pode pensar no modo como os indivíduos vão se distribuir dentro da população, né, de três formas. O espaçamento entre eles vai ser uniforme, ou vai ser agregado, ou vai ser aleatório. O aleatório, o próprio nome diz, é aleatório. Então, tipo assim, tanto faz se você está
nessa posição, enquanto o outro indivíduo está na outra posição, e assim por diante. Porque é aleatório. Mas o agregado dá a ideia de que os indivíduos vão se agregar nos locais onde eles encontram condições e recursos para estarem. Então, por exemplo, no caso dos sapos, né, se a gente pega um ambiente, nesse ambiente tem um corpo d'água, uma represa, um lago, você vai esperar que os bichos estejam agregados próximo a essa represa, esse lago, ou eles estejam lá no meio do nada, com uma maior probabilidade de secar, de perder água. Então, nós esperamos que esses organismos estejam agregados lá no corpo d'água. Por outro lado, outras espécies vão se distribuir uniformemente. O que é uniformemente? É como se, de alguma forma, os indivíduos eles mantêm um espaçamento entre si. É como se fosse assim, olha, isso é mais comum de acontecer, por exemplo, em plantas, né? Se você pega aí as plantas que se desenvolvem no solo, utilizam os recursos através das raízes, que utilizam as raízes para absorver recursos através do solo. Então você vai ter ali no solo os recursos, que teoricamente, se a gente pensar nos micro e macronutrientes do solo, eles estão mais homogêneos, a sua distribuição ocorre mais ou menos de modo homogêneo, então você vai ter cada indivíduo desenvolvendo uma certa distância um do outro. E essa distância é justamente uma forma de que eles possam assegurar para eles a absorção, né, de nutrientes em quantidades razoáveis, onde eles conseguem reduzir o efeito da competição que há entre eles, enfim. Então, é isso que vocês precisam pensar. O aleatório é aleatório, então tanto faz, tanto fez. O agregado, eles estarão onde estão os recursos, e o uniforme é como se os indivíduos estivessem mantendo ali algum tipo de espaçamento entre eles. Isso vai se dar, por exemplo, quando a distribuição dos recursos não se dá de forma agregada, e sim de modo mais homogêneo, né? Espero ter contribuído aí para a sua dúvida, Wellington. Não, beleza. Obrigado. Ah, de nada. Não, tranquilo, Kelly. Eu acredito em você. Tá, pessoal, a questão das populações, vamos lá, vamos não se perder, não. A gente já discutiu que as populações, elas crescem, né, por 4 taxas. Taxa de natalidade, quer dizer, cresce não, elas se alteram. O número de indivíduos na população vai se alterar por conta de 4 taxas. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de emigração e taxa de imigração. Beleza? Então, essas 4 taxas, elas vão afetar a dinâmica da população ao longo do tempo e também ao longo do espaço. Isso significa dizer que, se você tem uma espécie e ela está distribuída em várias populações dentro do espaço, ou seja, tem uma população aqui, outra lá em Santa Helena, outra lá em Jataí, etc, etc, né? Isso quer dizer que nem todas as populações vão apresentar as mesmas taxas de natalidade, mortalidade, imigração e migração. O que vai afetar essas taxas? As condições e os recursos que cada população experimenta nos lugares onde elas estão. E pensando na questão da na taxa de natalidade, os indivíduos eles não vão conseguir controlar de modo consciente a quantidade de indivíduos machos e fêmeas que nascem, né, ou que são produzidos na população. E aí, nesse caso, se fosse possível contabilizar o número de indivíduos ano a ano na população, e automaticamente, ao contabilizar o número de indivíduos, vocês também conseguem fazer a sexagem dos indivíduos, ou seja, bom, você contou, e aí tem 50 indivíduos, aí você sabe que dos 50 indivíduos, 30 são machos e 20 são fêmeas. Mas o ano que vem tem outro tanto de indivíduo, uma porcentagem é macho, uma porcentagem é fêmea. Então, quando você tem isso, você consegue saber qual é a razão sexual operacional daquela população.
é o mesmo que dizer que para uma fêmea tem quantos machos? Ou para quantos machos tem uma fêmea? Isso é importante, porque você vai ter uma alteração desses parâmetros ao longo do tempo, ou você vai ter uma alteração desses parâmetros ao longo do espaço. Né? Então, tipo assim, as populações mais ao norte nascem por algum motivo, esse ano nasceu mais macho do que fêmea. Então, se você tem numa população mais de indivíduos de um único sexo, e dependendo da forma como os indivíduos se acasalam, você vai aumentar a competição entre os indivíduos dentro daquela população. Por exemplo, se as fêmeas escolhem os machos para a reprodução, quanto menos fêmea, maior será a pressão em relação aos machos. Então, muitos machos correm o risco de não se reproduzir. Para que eles possam se reproduzir, talvez eles possam ir para outros lugares, ir para outras populações. Então, essas questões elas vão influenciar na dinâmica temporal e espacial também das populações. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tá. Bom, pessoal, realmente vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a mais? Até o momento, não. Posso entender que vocês estão em... Pode falar, José. Imagino que ela está escrevendo. Vamos esperar um pouco aí, pessoal. O áudio dela não funciona, professor. Ela vai digitar. Foi o que eu disse. Imagino que ela está escrevendo, aí a gente espera um pouco aqui. Ela está digitando. Professor, agora em outubro, se o professor quiser ir com os alunos para a faculdade, pode, por exemplo, as turmas pequenas? Cara, na verdade, essa é uma boa pergunta, viu? Porque me parece que estão discutindo aí, né, a volta gradual das atividades presenciais. Mas parece que tem prioridades de quem é que vai voltar nesse dado momento. Não é o meu caso, e eu não sei ao certo, né, como que isso tá, tal, mas parece que tem disciplinas do semestre passado que estão em abertos. Me parece que estão dependentes de atividade prática, eu não sei bem ao certo. Então, eu entendi que, neste momento, essas disciplinas teriam prioridades nessa volta, né, gradual das atividades presenciais. E depois, né, destas, que são prioritárias, para as atividades que estão ocorrendo neste semestre, aquelas disciplinas com atividades práticas seriam prioritárias. Então, por exemplo, a gente tem aqui encontros onde a gente discute teoria, o que a gente está fazendo, que é teoria, não é uma atividade prática. Então, neste aspecto, essa seria uma disciplina menos prioritária para voltar à atividade prática do que as outras, entendeu? Tá, ela escreveu aqui, deixa eu ver o que está pegando aqui. Tá. A sua pergunta é interessante, José. É o seguinte: qual é a função desempenhada pelas plantas? Função fisiológica. O que as plantas fazem? Elas fazem a fotossíntese, né? Captura o CO2 e libera oxigênio. Captura CO2 e libera oxigênio. Então, ela pega CO2 e aí
sofre um monte de processos químicos, né? Você tem produção de água, liberação de oxigênio, energia, etc, né? E nosso corpo, ele é matéria orgânica, é molécula de carbono, assim como os organismos das plantas, né? A estrutura das plantas da mesma forma. E o que você viu no Fantástico, eu não sei se é, né, especificamente isso, mas muito provavelmente o que você viu no Fantástico está associado aos desmatamentos. Por quê? Quando você desmata, isso implica que você está derrubando árvores. Só que você derruba essa árvore, não é essa, né? Você vai derrubar estas árvores, e aí você vai ter um monte de matéria orgânica que foi derrubada e que vai ser decomposta. O que compõe essa matéria orgânica? Carbono. E durante esse processo de decomposição, o que vai ser liberado? Dióxido de carbono. Então, com o aumento do índice de desmatamento, por um lado, você diminui a quantidade de indivíduos vegetais que contribuiriam para sequestro de carbono, e por outro lado, você empilha um monte de estruturas de plantas que serão decompostas, muito provavelmente queimadas, e justamente nessa queima você libera dióxido de carbono. Então, a balança ela vai se invertendo, né? Antes você tirava muito, agora você libera muito. E é mais ou menos nesse sentido que você deve ter visto. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? O que você precisa entender também é por exemplo, se você, né, se eu perguntar para você assim, fulano é bonito, a fulana é bonita, geralmente esse é um tipo de pergunta que a gente precisa ter um referencial. Ele é bonito em relação a quem, é feio em relação a quem. Da mesma forma, o solo da Amazônia é pobre em relação a quem, né? Então, por exemplo, se a gente comparar com os nossos, de Cerrado, beleza, provavelmente sim, é pobre. E por que é pobre? Porque a gente tem que pensar que o chão da floresta na Amazônia, a atividade de decomposição é muito rápida, a ciclagem de nutrientes é muito rápida. Então você pensa numa floresta intacta, onde você tem as copas, os dosséis muito bem estabelecido, um monte de indivíduo grande, folha caindo. Então, tipo assim, todo esse processo de ciclagem de nutrientes, de decomposição é muito rápido. Então, aquelas substâncias que são cicladas ou que são decompostas, elas não são estocadas no solo, elas são rapidamente, é um ciclo, né? Está sendo o tempo todo. É por isso que a gente fala ciclagem de nutrientes. Então, as plantas vão ter funções dentro desse processo de ciclagem. Então, aquilo que já é decomposto já é absorvido e volta para o sistema e não é estocado no solo. Por isso que a gente tem essa ideia de que o solo da Amazônia é pobre, justamente por conta da alta atividade de ciclagem de nutrientes. Então, os nutrientes estão sempre dentro desse ciclo e não estocados no solo. Beleza? Mais perguntas? O bom é que eu estou quase como um oráculo, né? A gente começa com a parte de populações e de repente. Mas é interessante, é legal a gente discutir isso. Né? Legal. Pessoal, é o seguinte, eu coloquei foi hoje, uma semana de antecedência, os vídeos para que vocês assistam para a próxima aula, né? Na próxima aula, então, primeiro, a gente vai discutir sobre migração e dispersão, certo? E também a gente vai discutir sobre metapopulações, o que é uma metapopulação, qual é a dinâmica da metapopulação, quais são os modelos de metapopulação, quem é que criou o termo metapopulação, então tudo isso a gente vai discutir. E aí, por conta de ser algo um pouco mais denso, eu peço que vocês vão assistindo, façam anotações, né? Tipo assim,
Já assistiu? Que bom, bom demais. Nossa, tá vendo? Vocês têm que ficar no nível da Josiane. Então, assim, façam anotações, não confiem na cabeça de vocês, tipo assim, eu vou lembrar de tudo, de repente vocês não lembram. Então, assistam, façam anotações, chega aqui e a gente conversa. A notícia, não sei se é boa, não sei se é ruim, mas é uma notícia que eu preciso dar para vocês. Essa parte é a parte final de populações. E aí, então, a partir da próxima terça-feira, eu coloco uma atividade no Moodle avaliativa e vocês terão que fazer a avaliação com base em tudo que a gente viu até aqui, nos vídeos, nos textos, entendeu? E aí, depois desses vídeos sobre metapopulações, a gente introduz já para a parte de comunidades, começando por relações interespecíficas, interação predador-presa, competição interespecífica, parasitismo e assim por diante. Então, fiquem atentos a isso. As perguntas da prova são dissertativas? Objetivos. Porque eu não mudo, né? Aí senão eu me enrolo. Já ando todo enrolado. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Peço para que vocês leiam lá e estudem e a gente vai falando. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, mais nenhuma consideração, né? Eu agradeço a atenção. Se vocês puderem, rapidamente, só para facilitar a minha vida aqui, mais fácil. Rapidão, pera aí, não vai embora não. Mais fácil do que se vocês digitarem aí, né? Ana Cleia. Gustavo. Emily Oliveira. Por conta daquele pontinho a mais lá. Josiane de Oliveira. Wellington Francisco. Andressa Moreira. Tinha uma outra Andressa e duas Saras aqui, não tinha? Sim, Sara Reis e Sara Silva. Kelly Cristina. Tem mais alguém que vocês lembram? Eram 9 pessoas quando eu contei. Sara Reis, Sara Silva. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, já deu as 9 pessoas. Se era 9, tá faltando só 2, né? Não, eu contei aqui, já deu, já. Tá Ah, faltando as Saras. Pessoal, então, muito obrigado. E a gente vai se falando aí, beleza? Beleza, boa noite, professor. Boa noite para você também. Boa noite, professor. Boa noite.